Eu lendo, eu fiquei assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que é pecado, né? Porque você corre risco de pecar lendo aquilo lá. Sério mesmo. Você corre risco de pecar. Você fica totalmente vulnerável ao pecado, você lendo aquele tipo de leitura ali. Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio, é muito bom estar aqui novamente. E o vídeo hoje que nós trazemos para vocês, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, é algo que repercutiu bastante aí nesses últimos tempos, que é a declaração do arcebispo Carlo Viganò. Novamente Viganò fazendo fortes críticas aí acerca de Francisco, do Túcio, chegou a chamar ali de Francisco até de herege, muito forte ali os seus posicionamentos. E mais um livro aí do Túcio que veio à tona, né? Um livro onde os escritos ali são terríveis, terríveis mesmo, e vocês vão ver ao longo do vídeo aí, ao longo da conversa. Não é isso, Marcel? Seja bem-vindo, salve Maria. Seja bem-vindo a todos, salve Maria Leonardo. Mais um vídeo, graças a Deus, mais um podcast aí com nós dois, né? Hoje a gente não teve entrevista, mas os próximos, com certeza, a gente vai trazer mais pessoas aqui. E aproveitar para pedir o pessoal aí se inscrever no canal e também agradecer, né, os 3.000 inscritos, né, que a gente atingiu, né, graças a vocês aí, graças a Deus. E também pedir o pessoal se tornar membro do canal, apoiar, né, o nosso canal, a nossa missão aqui de levar a fé católica tradicional, né, para muitas pessoas que ainda não sabem, né, da nossa posição, né, da nossa existência. Então, se você quiser se tornar membro aí, quiser ajudar a gente oferece aí para vocês aí que se tornarem membros, participar do nosso grupo de WhatsApp, né? E também participar aqui com a gente, né? No nossos podcasts também, a gente abre essa possibilidade das pessoas que se tornarem membros do nosso canal. Então, nos ajude aí se tornando membro aí também. Então, pessoal, desde já agradeço aí a todos vocês e vamos mais um podcast aí, mais um vídeo aí pro canal aí. E esse acontecimento aí, Marcel, dessa declaração aí do Viganò, hein? Mais uma declaração, né? Diante de tantos absurdos, né? Que aconteceram, né? O bispo Viganò, ele já vem denunciando, né? Esses absurdos, né? Desde alguns anos para cá. Ele tem se destacado no meio dos tradicionalistas, justamente porque é um membro ali da nova igreja que vem atacando, né? De forma bastante veemente, né, os erros, né, desse antipapa Francisco, né, inclusive o acusando mesmo abertamente de ser herege, né. Inclusive saiu um boato que a gente não sei realmente se isso se confirmou ou se é verdade, que ele se tornou um membro aí da resistência, né. Inclusive disseram que ele foi sagrado sob condição pelo Dom Williamson, mas assim, pelo menos por enquanto eu não sei se essa informação realmente se confirmou, se é verídica, mas ele vem dizendo coisas bem, digamos, pesadas contra Francisco, né? Apesar de ser um membro da nova igreja. E também pelos absurdos que vem acontecendo, né? Principalmente depois que Francisco nomeou, né, o cardeal, né, o Victor, né? Manuel Victor Túcio, né? Mais conhecido como Túcio, né? E isso, a coisa só piorou, né? Porque é um bispo, né? Um cardeal escandaloso, né? E que expõe, né? Toda aquela trama de Francisco, né? De tornar a Igreja Católica, não a nova igreja, né? Cada vez pior, né? Não a Igreja Católica, a gente sabe que eles não pertencem, né? É uma nova igreja. E tem exposto aí bastante para nós, né, tornado mais evidente aí os erros, né, dessa nova igreja. Verdade. Vamos trazer alguns comentários aqui dessa declaração, né? Vou deixar na descrição aí também, pessoal, para vocês poderem conferir essa declaração do Viganò. Nec nominetur in vobis, declaração de Dom Carlo Maria Viganò, arcebispo, a propósito do escandaloso libelo A Paixão Mística, ou seja, aquele livro, né, que o Túcio escreveu. Olha com alguns trechos que ele falou, que ele escreveu lá, que ele disse, ó:
Victor Manuel Fernandes, Tútil para os amigos de Santa Marta. Ascendeu ao topo da hierarquia, foi criado cardeal e nomeado prefeito do Santo Ofício. Desculpe-me, do Dicastério para a Doutrina da Fé. Por outro herege argentino, Jorge Mário Bergoglio. Olha, ele já trata Bergoglio como herege. Vamos dar uma pequena biografia, né, desse cardeal, bispo aí. Na verdade que não é. Ele é conhecido por ser um membro ali da Nova Igreja bem próximo, né? Um amigo bem próximo de Francisco, né? Considerado um conselheiro teológico. Então a gente pensa, como é que uma pessoa tão escandalosa, né? Mas é aquilo que Jesus disse, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então esse cardeal, né? Quando a gente fala cardeal, bispo, é para facilitar... É facilitar o diálogo, né? Sabe que não são, né? Verdade. Mas só para esclarecer. Ele já foi contestado no passado, quando ele estava foi oferecido um cargo de reitor de uma faculdade na Argentina, e muitos católicos na época protestaram, né, porque já sabia da fama dele, né? Uma fama bastante questionável, né? E o interessante também é que quando Francisco se torna papa, né, antes de Francisco ser papa, ele era um simples padre, né? Então, depois que Francisco se torna papa, incrivelmente ele vem numa carreira ali dentro da Nova Igreja meteórica, né? Porque dias após Francisco se tornar papa, ele já é nomeado arcebispo, né, de uma cidade na Argentina, né? E depois é sagrado bispo, né, de fato. E assim por diante. Aí depois disso ele é também novamente nomeado para uma outra diocese, né, que é mais importante, que é a diocese de La Plata, né, na Argentina. E dali para frente se tornou um membro do Dicastério da Educação e da Cultura. Então, se você olhar a evolução, né, que ele teve depois do pontificado de Francisco, né, quando Francisco se torna papa ali, meteórica. Realmente, Francisco promoveu ele de forma bastante rápida dentro da Nova Igreja. Refletindo realmente que é uma pessoa muito próxima do Francisco e é realmente o conselheiro, né? Então, como ele é conhecido uma pessoa boa, né, na parte de escrever documentos, escreveu muitos livros, né? Então ele acabou ajudando, né, na elaboração de muitos documentos, né, ali dentro do pontificado de Francisco. Inclusive aquele que deu muita polêmica, né, o Amoris Laetitia, né, que fala da permissão, né, dos recasados à comunhão, né, dos recasados. Você poder admitir que recasados, divorciados comunguem, né, que foi um documento que teve ali como o escritor, né, fantasma, né, o Tútil, né? E só que nesse meio tempo, quando ele foi nomeado prefeito do Dicastério Romano, que no passado era conhecido como o Tribunal do Santo Ofício, que mais no passado ainda, que era o Tribunal da Santa Inquisição, né? É um cargo importantíssimo, né, dentro do contexto ali de Roma. Veio à tona um livro, né, desse cardeal, chamado Cura-me com tua boca, né, a arte de beijar, que foi para muitos católicos conservadores, até mesmo na Nova Igreja, um escândalo, né? Quando ele foi nomeado, que é um livro de um péssimo mau gosto, né, que é um livro quase que pornográfico, né, digamos assim. E isso causou muita polêmica, né? Isso foi no ano passado, no meio do ano passado, quando ele se torna cardeal, né, pelo Francisco, pelas mãos de Francisco, e depois lhe é oferecido aí o cargo de prefeito do Dicastério Romano, que é muito importante, né, que define a questão moral e dogmática da Igreja, né? Só que aí depois disso veio esse outro documento, que é o Fiducia Supplicans, né? Isso. Ele fala muito aqui nessa declaração. Que também tem as mãos, né, desse bispo, né, do Tútil,
também tem a influência dele. Na verdade, ele foi colocado ali para causar esse movimento progressista, né? Mais progressista ainda dentro da nova igreja. E só que o que foi mais bombástico aí, que eu acho que foi esse último livro que descobriram, né? Que é a Paixão Mística. Né? Mas o interessante é que quando ele foi nomeado pelo Francisco, o prefeito, é apresentado ali a lista de livros, né, que foi escrito, um histórico, né, de tudo que ele escreveu, e nenhum desses 2 livros foi listado, né, nessa divulgação dos livros que ele já tinha escrito no passado. Ou seja, o Vaticano acobertou esses 2 livros que ele escreveu no passado. E ele disse numa entrevista recente para um canal católico que Francisco sabia desse livro, Paixão Mística, e do outro livro, sabia da existência do livro. Ou seja, realmente foi um movimento de acobertamento ali do que ele fez, da sujeira, né, que ele promoveu no passado com esse livro, tanto o Cura-me com a Tua Boca, quanto esse Paixão Mística. O Paixão Mística, eu li alguns trechos desse livro e realmente constrangedor. Você lendo, você corre até o risco de pecar, porque é pornografia explícita. Eu, inclusive, conversando com o Leonardo, eu mandei um trecho desse livro e os demais trechos eu não mandei porque eu fiquei constrangido. Não dá nem para ler aqui, né, Marcelo? É tão forte. Não dá para ler. Nem dá para ler. Não dá para ler, porque ali fala sobre, por exemplo, vou tentar falar de uma forma mais tranquila, né? Digamos assim. Tem um capítulo que o título fala sobre o orgasmo, né? Digamos assim. Nem completo. Masculino e feminino. Olha só o título do... Fala da questão da relação sexual, do ápice ali da relação sexual, digamos assim. E ele fala sobre isso com detalhes, né? Bem pornográficos mesmo. Então... e ele é conhecido como amigo próximo de Francisco e conselheiro teológico, conselheiro desse falso Papa. Então, assim, é impressionante como é que a coisa... o fundo do poço ainda tem um ralo lá, né? E parece que para explicar essa questão do livro, falaram que ele mandou proibir, né, a publicação do livro e tal, e que o livro não foi para frente. Tentaram dar uma desculpa, parece, nesse sentido, né? Mas a questão é o seguinte, com esse histórico que ele tem no passado, diante de uma igreja católica verdadeira, ele não seria nem admitido nem no seminário, né? Com esse histórico. Ele descreve, por exemplo... No livro ele fala sobre uma experiência de um jovem de 16 anos com Cristo, e a descrição é uma descrição assim, e coloca Jesus ali no meio na descrição desse jovem. É muito estranho falar, eu passei a mão no rosto de Cristo e a sua boca, a coxa. Então, assim, é um absurdo total. Diz ele que colhia depoimentos de jovens com experiências de cunho sexual. Então, assim, é um escândalo, né, que essa pessoa hoje seja o prefeito da mais importante, né, mais importante ali, digamos, de Castério, né, que é o da doutrina da fé, que é o tribunal do Santo Ofício. Santo Ofício. É impressionante. Então, e pensa só, né, se a gente for parar para pensar do jeito que hoje a nova igreja está infiltrada, né? Inclusive tem tudo que é tipo de gente ali dentro, maçons, comunistas, globalistas. Pensa só se esse cara vier, entre aspas, ser eleito papa, né? Como é que ficaria o pessoal aí que ficou... Pessoal da nova igreja, né? Que ficou tão escandalizado com tudo isso daí, né? Acho que muitos adeririam ao vacantismo, né? Porque uma pessoa... Inclusive, a gente trouxe aqui, eu não sei se você lembra, Leonardo, num vídeo passado, uma freira argentina acusando ele... Acusando não, lembro. acusando não, dizendo com todo o apoio, né?
que esse Tútil é um pró-LGBT. Eu lembro sim que a gente trouxe aqui. Não só esse depoimento dessa freira modernista, mas de um padre lá da Argentina também dizendo que ele era uma pessoa, era um afeminado. Então, mas vamos prosseguindo. Vamos trazer mais falas aqui da declaração. É bom destacar, né, Marcel, que apesar do arcebispo, né, Viganò está dizendo essas coisas, não quer dizer que ele é sedevacantista, né? Parece que ele está mais pro lado de reconhecer e resistir do que a dizer que Francisco não é papa. Apesar dele falar palavras fortes, né? Herege, mas acho que ele ainda tem Francisco como papa, vamos dizer assim, né? Ele tá fazendo, ele tá percorrendo o caminho natural. Verdade. Que todos nós percorremos, né? Se continuar assim, ele vai chegar lá, né? Ele vai chegar. Tem tantos exemplos, né, de pessoas que saíram da RR, que é o Monsenhor Rodrigo, o padre, acho que o padre Cardoso, né, também era da RR. Então, assim, é um movimento natural, né? Eu acho que vai chegar uma hora que talvez ele chegue à conclusão de que, do jeito que ele fala aqui de Francisco, né, acusando ele de herege, então, assim, não tem como admitir que um herege seja papa, né? Então, mas dando seguimento aí. Vamos lá. Ó, agora aqui o Viganò falando do livro mesmo, né? Uma leitura superficial de A Paixão Mística é difícil e chocante para qualquer um. A prosa capitulativa e a insistência didática em aspectos da cópula são acompanhadas de descrições e obscenidades que constrangeriam até mesmo um frequentador consumado de bordéis. Verdade. Tá vendo? Verdade, eu li... Comparou a bordel. É uma coisa constrangedora, é uma coisa que a gente tem aqui, por exemplo, nosso podcast, hoje o Arthur não está aqui, que é o que ajuda a gente na técnica, é um adolescente, é o filho do Leonardo. Eu não teria coragem de trazer, porque, pensa só, vou até mandar um abraço pro Arthur que tá viajando, Arthur, né? Arthur já não um está abraço aqui. Aí, Arthur, estamos sentindo sua falta aqui. Então, assim, é muito constrangedor, Eu não teria coragem de trazer aquilo também por isso, né? Seria difícil um adolescente ouvir uma coisa dessas, né? Até nisso também eu pensei, eu falei, como é que eu vou ler isso aqui? Como é que o Leonardo vai ler isso aqui? Vai ser muito pesado. Aí continua, a ponto de se perguntar se certos detalhes também seriam objeto de experimentação pessoal por parte de Tútil Fernandes. A reação mais óbvia e normal às páginas obscenas desse libelo é o desgosto instintivo que se sente pela vergonhosa satisfação de justapor perversões indignas de uma pessoa civilizada ao reino da espiritualidade. E isso é suficiente para evitar cair em curiosidades perigosas e jogá-la nas chamas. É o que você acabou de falar, né? O perigo de você cair lendo uma coisa dessa, né? Cara, eu lendo, eu fiquei assim, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que é pecado, né? Porque você corre risco de pecar lendo aquilo lá. Sério mesmo. Você corre risco de pecar. Você fica totalmente vulnerável ao pecado, você lendo aquele tipo de leitura ali. É impressionante como é que pode ser tão baixo, né? E como é que essa pessoa que não se arrependeu de ter escrito nada disso, né? Não demonstra nas entrevistas que ele deu, pode estar lá determinando a questão de moral e fé católica, né, entre aspas, né, que a gente sabe que tudo na nova igreja, né? É impressionante. É tudo resultado desse Concílio Vaticano II, né? Senão nada disso não teria nem entrado no seminário, com certeza. Sem dúvida. E agora ele continua, agora ele falando sobre a Santa Sé. O silêncio da Santa Sé é ensurdecedor. Os protestos crescem na frente da Fiducia Supplicans. A lista de conferências episcopais inteiras, alguns cardeais, ordinários, diocesanos, associações clericais e professores de disciplinas eclesiásticas que se opõem a Bergoglio está ficando maior a cada dia. E as queixas do clero somam-se às dos leigos católicos e mesmo às dos expoentes de outras confissões religiosas, cansados e exasperados com essa corrida louca rumo ao abismo. Ele fala da Fiducia Supplicans, que é justamente aquilo que você falou aí, aquele documento. Exatamente. Que engloba também a questão da sodomia, né? O documento, a Fiducia, ele foi pensado por Tútil. Ele foi elaborado por Tútil. Não só esse documento, mas o Amoris Laetitia também. Sempre tem o dedo do Tútil ali. Ele é muito próximo de Francisco e ele que tem elaborado todos esses documentos. Outras encíclicas também foi elaborada por ele. Ele é muito bom na parte escrita, ele é muito conhecido por ser muito bom nessa parte escrita. As bênçãos, né,
dos pares do mesmo sexo, a gente nem fala casais, né? Apesar do documento falar casais, é uma terminologia errônea, né? Porque o casal, ele só existe entre uma fêmea e um macho, né? Independente de qual espécie. Isso é um casal. Agora, quando é do mesmo sexo, é um par, né? E o documento fala de casal. Já começa por aí o absurdo da heresia. E você admitir uma bênção, né, a esse tipo de comportamento, isso fere frontalmente não só a questão da Igreja Católica moral, mas antes da Igreja existir, né? Que é a questão do direito natural, né? Isso vai contra, né? Pensa só, São João Batista perdeu a cabeça por condenar um adultério, né? Ele perdeu a cabeça, ele foi degolado. E o que ele diria nos nossos tempos, né? Vendo pessoas que se dizem católicas aprovando coisas piores, querendo dar bênção para coisas piores que o adultério. Porque o adultério tem um caráter, digamos, natural, né? Geralmente é entre um homem e uma mulher. Sim. Agora, a sodomia entre pessoas do mesmo sexo é uma prática abominável por Deus, antes mesmo da Igreja Católica existir. Então, o que diria os santos, né? Então, você prefere ficar do lado do São João Batista ou do lado do Bergoglio, né? Dizendo ainda que ele é papa. Então, assim, não tem como, não tem... eu estou do lado de São João Batista. Se tiver que perder a cabeça denunciando tais erros, que percamos, né? O mais importante é salvarmos, né, nossas almas, né? E é importante destacar, né, Marcelo? O Padre Gabriel, até na live que teve aqui, ele falou isso, que não é uma opinião nossa, né? Isso é a igreja quem fala. É a igreja que define isso, é Deus. Então não é opinião minha ou sua acerca do assunto. Não, isso é igreja, isso é a opinião da igreja. Nós estamos explanando aquilo que a igreja defende, sempre defendeu. Isso é muito perigoso, porque isso compromete até nós que defendemos a fé católica. Porque pensa, se começam a sair decisões judiciais obrigando padres, né? Porque a gente sabe, muitos padres, até mesmo na Nova Igreja, discordaram disso de forma bastante enfática, né? Teve bispos da África que disseram publicamente que não iam obedecer esse documento. Mas pensa só o fundamento que eles estão dando até mesmo para juízes obrigarem os padres a futuramente, não futuramente, né, até nos nossos dias, né, a celebrarem casamentos mesmo de pessoas do mesmo sexo. E se não fizerem isso? E porque eles não podem nem falar. Porque isso vai contra a fé católica, vai contra o que a igreja diz. E esse argumento vai cair, porque o próprio magistrado, ele vai poder pegar um documento desse e falar assim, não, mas aqui, vocês permitem a bênção. O Papa está permitindo a bênção, então vocês têm que fazer, porque esse argumento não cola mais. Então isso se torna um risco também. Você admitir essas bênçãos, você abre interpretação, abre essa possibilidade, até mesmo dificulta até mesmo a defesa de religiosos que se recusam, né, a fazer esse tipo de casamento. A gente sabe que o movimento, né, o movimento LGBT, os movimentos pró-LGBT, eles são muito fortes, eles são muito aguerridos, são militantes. Então, futuramente, eles podem querer, sim, processar, obrigar, baseado nesse documento aí que foi aprovado aí pelo Bergoglio. Agora, interessante aqui, continuando, ele vai entrar num ponto bem interessante que o próprio Monsenhor Pio Spina falou aqui na entrevista que a gente fez com ele, ó. Mas se a indignação com a fidúcia supplicans e os escândalos do Vaticano se seguiram é justa e apropriada, devemos ter a coragem de reconhecer que o jesuíta argentino representa a metástase do câncer conciliar e que sua apostasia através do sinodalismo, isto é, recorrendo a métodos de controle das assembleias em que os regimes comunistas totalitários são muito especialistas, é consistente com as bases ideológicas estabelecidas pela colegialidade teorizada pelo Vaticano II. E o que ele diz aqui? O problema não é o Papa em si, né? Não é Bergoglio, como disse Monsenhor Pio Spina. É o Concílio Vaticano II. Exatamente, é o Concílio Vaticano II. Esse é o problema. Se não fosse o concílio,
essa pessoa não seria nem padre, não teria sido admitido em nenhum seminário, não teria sido ordenado. Porque a igreja, antigamente, ela sempre foi muito cautelosa na admissão de pessoas nos seus seminários. Era muito cautelosa a igreja. Havia uma investigação da vida da pessoa, havia realmente um trabalho, né, de investigação para saber se aquela pessoa realmente ela tinha essa vocação sacerdotal. Então, pessoas escandalosas jamais seriam admitidas em seminários católicos de verdade, verdadeiros católicos. E o Concílio Vaticano II, ele abre, né, os seminários, né? É ali que, na verdade, a revolução, né, dentro da igreja começa dentro dos seminários, né? Ao admitirem pessoas que muitas das vezes achavam que tinha vocação de ser padre e não tinham. Né? Às vezes às vezes ela tinha um desvio moral, por exemplo, dá um exemplo. Um jovem que não sentia atração por mulheres, né? Digamos assim, e tinha uma tendência a homossexualismo. Então o jovem às vezes achava que por isso ele tinha que ser padre. E muitos desses jovens foram admitidos nos seminários, né? E na verdade, diante dessa situação, não deveriam ter sido admitidos. Por isso que a igreja, principalmente depois do concílio, existem muitos escândalos, né, de padres, até mesmo de pedofilia, essas coisas, por causa disso. Essa abertura dos seminários trouxe essa crise. E que acumunou no Concílio Vaticano II e toda essa crise que a igreja passa. Se o Concílio Vaticano II fosse uma coisa boa para a igreja, por que a igreja perdeu metade dos fiéis só na América Latina? Porque a Europa hoje é um continente totalmente acatólico. Você vê a igreja católica, o espaço que ela perdeu na sociedade depois do Concílio Vaticano II é impressionante. Se o Concílio Vaticano II fosse uma coisa boa, tivesse sido um concílio mesmo, católico, isso teria acontecido, né? Toda essa crise, tanto no mundo, no Brasil, né? Você vê o espaço que a igreja perdeu, né? E vai continuar perdendo ainda mais. Porque seguindo os passos, porque se a gente observar o que aconteceu com a igreja anglicana, depois deles terem admitido várias imoralidades, né? Que é a ordenação de mulheres, até mesmo aborto, né? Você vê o quanto que a igreja anglicana decaiu, né? O número de fiéis, né? E vai acontecer a mesma coisa com a nova igreja. Mas é um movimento que eu acho que é o sinal dos fins dos tempos, né? Que Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente saiba realmente para que a questão da colheita, né? Do trigo, né? Você deixar crescer ali para saber quem realmente vai ficar do lado da verdade e quem vai querer seguir a nova igreja, né? Pensa só assim, uma pessoa como esse cardeal Victor Fernandes aí, se torna um papa, Francisco II. E aí? Então, assim, a gente vai ver uma divisão cada vez mais crescente, né? Entre católicos que querem a verdade e católicos que querem ver no erro, né? Se daqui a pouco começarem a querer aprovar a ordenação de mulheres, divórcio, aí você vai ter essa divisão cada vez mais evidente, né? Então eu acho que o caminho, né, o destino vai ser esse. Pessoas que ainda têm dúvida, né? Às vezes ficam ali achando, não, Francisco é papa, vão chegar num momento que a razão, né, não tem jeito. Deus nos deu uma razão, né, pra gente chegar uma coisa ficar tão feia que a gente chegar, não é possível. Não pode ser igreja católica. A pessoa tem que tomar uma decisão. E o interessante é que, falando do Concílio Vaticano II, né, o padre Carlos falou isso, e o que eu vou ler agora aqui, seguindo a declaração, ele também comenta um pouco sobre isso aqui, o Viganò,
que isso já foi planejado muito antes. Não foi Não, em isso 1962, não. Isso aí foi lá para trás. Antes do Vaticano II. Muito antes. Olha o que ele diz aqui, ó. Repito, é preciso reconhecer que há mais de um século que existe um processo revolucionário. Um processo planejado que mais tarde se materializou com a ação subversiva dos neomodernistas no concílio e com sua tomada do poder ao longo do período pós-conciliar. Um processo em que todos os papas, de João XXIII e Bento XVI, participaram ativamente. Ele até menciona papas, é aquilo que a gente falou, ele ainda considera, né? Mas pra gente não é papa. O Vaticano II foi a consequência de um movimento que começou lá atrás. Lá atrás. Que foi percebido por São Pio X, né? Por isso que São Pio X, ele lutou tanto contra o modernismo, que ele viu o modernismo entrando dentro da igreja. Foi só o Concílio Vaticano II foi o apogeu, o ápice de tudo que o demônio, né, com seus membros ali dentro da igreja, né, disfarçados, os lobos, estavam planejando. Então, e hoje a gente está diante dessa situação, e é a profecia que Nossa Senhora, o terceiro segredo de Fátima, que eles não quiseram revelar porque justamente comprometia eles próprios, né? Então, eles não revelaram o segredo, e o segredo era justamente essa crise. Nossa Senhora não se calaria diante de uma coisa tão grave que estava por vir, né? Nossa Senhora apareceu em 1917 e sabendo, né, que tudo isso que ia acontecer, ela não deixaria de alertar os católicos, né? Ela não falaria só sobre o comunismo, né? Igual tem lá a questão do primeiro e segundo segredo de Fátima. Ela, com certeza, ela disse sobre essa crise, né, da igreja pós-conciliar. Ela não se calaria e disse, só que ela pediu para que isso fosse revelado justamente na década no ano 60, né? E eles não revelaram porque comprometia eles próprios, né? É verdade. Então, essa declaração tem muito mais coisas aqui, né? Mas procurei focar o principal aqui. Depois vai ficar na descrição para quem quiser ler ela por completo. Mas você vê e percebe que ele foi bem duro, né? Bem duro com relação a... o que tem que ser, né? A Bergoglio. Tem que ser, é verdade. Apesar dele estar na nova igreja, você vê que é uma pessoa que tem uma boa intenção, que ama a verdade. Ué. Porque o que Cristo nos pede é que nós amemos a verdade. Se você ama a verdade, você percebe o erro. Quem ama a verdade, ela não fica no erro, ela percebe o erro. Quem está na luz, percebe a escuridão. Então a gente tem que amar a verdade. Porque quem ama a verdade, Deus mostra pra gente onde está o erro. A gente tem que fugir do erro, né? Deus nos deu essa capacidade de fugir do erro. E tudo que está aí está tudo errado, né? O que essa nova igreja tem promovido é uma questão tão óbvia, né? Uma questão moral tão óbvia, né? Como é que a pessoa pode concordar com esse tipo de situação, essas bênçãos, essas possibilidades de divorciados? Tá muito óbvio. E esse ano, né, a gente está só começando o ano, né? Imagina o que tem para esse ano aí, que ainda vai acontecer, né? Que nos espera, né? Igual o pessoal fala assim, que o Francisco vai renunciar, que o pessoal fica especulando. Eu acho que ele não vai renunciar. Eu acho que não. Posso estar errado. Eu acho que, geralmente, esse pessoal mais esquerdista, comunista, eles amam o poder, né? Eles gostam do poder. É difícil largar, né? É difícil largar. Eu acho que ele vai até a morte dele. Mas ele não está muito bem de saúde. Então, as pessoas acham que essa arrancada aí, nesse último ano passado, né? Tanto com a promoção não só do Victor Fernandes, mas de muitos cardeais modernistas foram promovidos, foram nomeados. Esse Victor Fernandes só foi um cardeal nomeado por ele no passado, mas teve outros, inclusive cardeais, bispos que se tornaram cardeais muito novos, né? Com 60 anos. Isso aí foi uma preparação para o que vai vir depois de Francisco, que vai ser uma coisa ainda pior, né? Imagina um desses cardeais que foram promovidos, ele encheu, né, Roma de cardeais modernistas, né, nessas últimas nomeações. Agora, pensa um desses aí sendo papa, entre aspas. Mas Deus vai permitir que isso aconteça, para que as pessoas enxerguem... Abrir os olhos das pessoas, né? Um palmo do nariz delas
que isso não é igreja católica. Isso é uma nova igreja. Verdade tem que ser dita. Ele tem ajudado bastante, né? É o que a gente sempre fala. Deus permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas não duvidem mais, né? Saiam dessa nova igreja. Fica bem evidente, Fica né? muito evidente. Se a gente comparar, né? Se a gente pensa só, cara, se a gente pensar, acho que as pessoas não duvidariam da gente se a gente falasse lá na década de... Vamos colocar pós-concílio mesmo, bota na década de 60, 70, que um dia um papa ia aprovar um documento que se admite a bênção de pares do mesmo sexo, né? Isso ninguém acreditaria. E é o que está acontecendo. Você falou desse documento, ó, teve uma... Vou trazer um trecho aqui de uma entrevista que Francisco ele deu por Fábio Fazio no programa C'è Tempo Che Fa, do canal de televisão italiano. O Papa respondeu uma pergunta sobre o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, Fiducia Supplicans. Que é o documento. Exatamente. Olha que o Francisco reconheceu, que às vezes as decisões não são aceitas, mas muitas vezes é porque não se conhece. Depois reafirmou aquele princípio de todos, já expresso durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. O Senhor abençoa todos que vêm. O Senhor abençoa todos aqueles que podem ser batizados, ou seja, cada pessoa. Mas depois as pessoas devem entrar em diálogo com a bênção do Senhor e ver qual é o caminho que o Senhor lhes propõe. Mas devemos pegá-las pela mão e ajudá-las a seguir esse caminho, mas não as condenar desde o início. É interessante que ele faz questão de falar todos. O que acontece, né? Essas pessoas utilizam muito do sofisma. O que é o sofisma? É a verdade, o erro com o tom de verdade. Ao mesmo tempo que ele joga o erro, ele vem querer mostrar que aquilo pode ser uma verdade. Então, quando ele fala abraçar todos, né, dá aquela intenção de que o Jesus também estava no meio dos pecadores lá, né? Mas só que há uma diferença nisso. Quando Jesus ia para o meio dos pecadores, qual era a intenção de Jesus? Converter. Zaqueu se converteu. Mateus, que era cobrador de impostos, virou discípulo. Essa era a intenção de Jesus. O que eles fazem, Francisco? Ele vai no meio dos pecadores, mas não para converter, para aceitar o que eles fazem. Exatamente. Entendeu? Esse é o problema. E você falou agora, ele deu uma declaração agora, recentemente. Eu te mandei aí no WhatsApp, eu não sei se você separou. Mas ele disse que... Acho que foi nesse termos, sim, você me mandou. Sobre o inferno. Quer que eu leia aqui? Leia, para não ficar bem fiel, né, o que ele disse. O Senhor não se escandaliza com nossos pecados, porque Ele é Pai e nos acompanha, observou o Papa Francisco, confidenciando que gosta de esperar que o inferno esteja vazio. Isso vai contra o que vários santos disseram sobre a questão do inferno, até mesmo as Sagradas Escrituras. Ele espera que o inferno esteja vazio. Então pensa só. Meu Deus do céu. Então a gente pensa, se a gente for olhar na história aí, né? Pensa só, então o Hitler foi pro céu, o Stalin. Assim, a gente sabe que a igreja não diz que uma pessoa está no inferno, ela só diz que uma pessoa que está no céu. Mas dizer que pessoas genocidas, né, como vários personagens, né, vamos colocar os piores da história, não esteja no inferno, né? Também a gente fica, né? Logicamente a gente não deseja que as pessoas estejam no inferno, mas dizer que o inferno está vazio é um grande absurdo, né? Se a gente for, praticamente ele está dizendo que todo mundo vai se salvar, que é uma coisa que vai contra o que Cristo diz, né? O que as Sagradas Escrituras dizem, né? Que não é todos que vão se salvar. Se o inferno está vazio, isso quer dizer que todos vão se salvar. Mas Cristo diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então ele dá esse entendimento, né, que o inferno está vazio, e então eu não preciso seguir a vontade de Cristo, não preciso me confessar, não preciso ir frequentar a igreja. É esse contexto que ele está dando. Mas é isso que eu acabei de falar também, Marcel. Ele é um sofista, porque ao mesmo tempo que ele fala em acreditar no inferno, ele já falou que o inferno não existe. Ele já falou isso aí. Que a gente trouxe aqui. Já falou isso aí mesmo. Então ele é um sofista dos grandes mesmo. Joga a verdade e o erro para confundir as pessoas. A intenção é essa. Infelizmente, a gente está aqui para abrir os olhos das pessoas, principalmente aqueles que ainda acham que ele é papa e que tá tudo certo.
Essa é a nossa missão aqui com o nosso canal. É esse o nosso propósito. E a gente vai aqui continuar. Mesmo a gente sabe, né, que a gente nem deveria se escandalizar tanto, né? Às vezes a gente escandaliza porque a coisa é tão pesada que a gente acaba se escandalizando também. Mas sabendo que a gente sabe que essa nova igreja não é igreja católica, a gente nem deveria se escandalizar. Mas a gente vem e traz tudo isso aqui para abrir os olhos das pessoas. Nossa missão é que as pessoas saibam que essa nova igreja não é igreja católica, que esse Papa não é Papa, e que esses falsos religiosos, bispos, cardeais, padres, não são, eles são falsos, né? Existem muitas pessoas de boas intenções ali também, né, que vão ter a oportunidade de conhecer a verdade também acerca dessa questão, e Deus vai dar oportunidade para todos, né? E por isso que eu acho que a coisa vai acabar piorando muito, porque para que essa oportunidade surja, a coisa tem que piorar e as pessoas têm que ver a um palmo do nariz delas que realmente essa igreja não tem como ser igreja católica, de jeito nenhum. Então é isso, Marcel, quer deixar uma palavra final? Deu pra gente passar a mensagem. Eu quero só reforçar o pessoal que quiser colaborar conosco aí, se tornar membro do canal e continuar se inscrevendo também, porque muitas pessoas às vezes assistem o vídeo, né, e não se inscrevem no canal, né? A gente tem um percentual grande aí de pessoas que assistem e não se inscrevem, então acaba não recebendo as notificações, né? Então pedir aí o pessoal se inscrever, se tornar membro e agradecer mais uma vez aí os 3.000 inscritos aí, que Deus nos abençoe para que a gente consiga atingir aí 4.000, 5.000 com a colaboração de todos vocês aí. Um grande abraço aí, salve Maria a todos. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que as informações que nós estamos trazendo aqui sejam de proveito para vocês, porque é bom ressaltar, pessoal, que o nosso intuito não é ser o dono da verdade, não é ter o reconhecimento de que, nossa, aqueles rapazes ali estão com a verdade. Não, não. O que nós passamos aqui é o que nós aprendemos com a igreja. O nosso intuito é fazer com que você chegue a essa conclusão. Esses dias fizeram um comentário ali no canal em forma de pergunta, bem interessante o que perguntaram ali, né? Como é que eu faço para evidenciar que Francisco ele é um herege, que ele não é papa? O que nós respondemos ali, eu vou falar aqui novamente. O que você precisa fazer? Pegue escritos, encíclicas pós-Concílio Vaticano II, como Dignitatis Humanae, e muitas outras encíclicas de Paulo VI, temas como liberdade religiosa, ecumenismo, e compare com encíclicas e ensinamentos anteriores ao Vaticano II, ao Concílio Vaticano II. Faça a comparação e você vai evidenciar que há uma oposição, um contraste tremendo de ensinamentos. Parece não, né? São doutrinas diferentes do que a igreja sempre ensinou. Faça essa comparação. E fazendo essa comparação, você também vai lá no Vaticano I e você vai se deparar que um Papa, ele não tem autoridade e poder para ensinar uma doutrina nova. Ele tem que confirmar a fé. Porque os seus antecessores, um Papa atual, ele tem a infalibilidade, que é o dogma. Os seus antecessores também têm essa infalibilidade. Então, o que ele decreta como verdade anteriormente de fé, utilizando dessa infalibilidade, questões de fé e moral, o seu sucessor não pode vir e ensinar uma coisa completamente diferente, porque a mesma infalibilidade que ele tem, o anterior também tinha. Então, ele não pode fazer isso. Então, peraí, se ele não pode fazer isso, e ele faz isso, é o que estão fazendo, né, vamos dizer assim, pode ser Papa? Se eu disser que ele é Papa, o dogma da infalibilidade papal ela está caindo por terra. Então, eu não posso dizer que ele é Papa, porque ele não pode ensinar uma doutrina nova. Então, é isso que você tem que fazer. Compare, faça um estudo. A Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Está escrito lá. Então, busque conhecimento, deixe o orgulho de lado e se dá o direito de, pelo menos, tentar entender o que está acontecendo, o que nós estamos falando aqui. Não precisa acreditar na gente. Não estou pedindo isso. O que eu estou te pedindo é que você mesmo vá e faça esse estudo, confronte essas informações e tire a sua conclusão. Pode ser Papa? Ele pode realmente ser um Papa? É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos e pedimos a Deus. A cada vídeo que nós estamos fazendo aqui,
para que você chegue a essa conclusão. Então fica essa tarefa para casa, esse dever de casa, faça isso e até um próximo encontro, se Deus permitir, se Nossa Senhora nos ajudar. Até mais, pessoal, fiquem com Deus. Maria vita